Paz e graça a todos. Nesse vídeo eu quero chamar a atenção de vocês para algo que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, algo que é de arrepiar. Então eu peço que você fique ligado, daqui a pouco nós vamos ver a respeito de que se trata. No vídeo anterior, vocês viram que a reencarnação ela não existe, é a prova de que a reencarnação não existe. Se você for lá no vídeo anterior, escreve lá no YouTube, Reencarnação Prova Incontestável 2, e você vai ver um vídeo ali de 8 minutos provando que a reencarnação não existe. Isso porque um único espírito passaria aí por 100, 200, 300 pessoas para se purificar, eliminando todas essas pessoas e elas ficariam sem qualquer identidade física ou espiritual. Por quê? Porque é um único espírito passando por todas essas pessoas e elas não teriam nem como reencarnar. Vai lá e vê o vídeo e você vai entender melhor esse vídeo de agora. E mesmo porque a palavra de Deus diz que o espírito voltar para reencarnar é impossível. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma e não têm participação daquilo que se faz debaixo do sol, ou seja, aqui na terra. Então a palavra está nos ensinando que um espírito que já foi para o plano espiritual não tem contato algum com quem quer que seja aqui na terra. E lá em Hebreus capítulo 9, versículos 26 e 27 também diz: aos homens está determinado morrerem uma só vez, seguindo-se depois disso o juízo. E no versículo 27 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quem são as pessoas que estão esperando Cristo para a salvação? Aquelas que estão seguindo os estatutos de Deus, aquelas que realmente têm o verdadeiro Cristo no coração. Pessoas que não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, são pessoas que estão em um caminho reto, numa porta estreita, num caminho estreito que conduz à vida eterna, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu quero chamar a sua atenção com uma pergunta. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 131, Kardec pergunta aos espíritos: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Os espíritos respondem: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? A resposta óbvia é óbvio que não. Deus não criou anjos para o mal, assim como não criou seres humanos para o mal. A doutrina prega que não há demônios, que demônios são apenas espíritos da terceira categoria, espíritos humanos, que ainda não se desenvolveram e que estão aí num processo também de purificação. Essa doutrina cai por terra, porque a reencarnação é provado que não existe. E a mesma palavra que fala sobre Deus, que fala sobre Cristo, fala toda a história de Jesus nos evangelhos, o qual a doutrina usa, a mesma Bíblia fala da existência dos demônios, que existe sim. Satanás ele é um anjo criado, Lúcifer, ele se rebela contra Deus e ele é expulso do céu. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é a palavra de Deus e nós vamos ver isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês também, 4 versículos da Bíblia, onde nós vamos ver que a palavra de Deus ela não pode ser mudada, ou seja, tudo aquilo que Deus disse desde Gênesis até o Apocalipse, nada disso vai mudar. Tudo que Deus disse
está se cumprindo e vai se cumprir. Deus não vai chegar, Jesus não vai chegar aqui e dizer, olha, mudei, não é mais do jeito que eu falei, é assim ou assado. Não, o evangelho ele é eterno. Isaías 40, versículo 8 diz assim, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, se ela subsiste eternamente, ela não pode ser mudada. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 26. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, você não pode pegar aquilo que está escrito na Bíblia, distorcer ou mudar. O próprio Jesus, lá em João 12, 48, ele diz, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, se a palavra, se Jesus está dizendo que as palavras que ele disse vai ser usada para julgamento lá no final, é sinal que ela não pode ser mudada. E o próprio Jesus também, Mateus 24, 35, ele diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, preste atenção nesse anjo do céu, ou um anjo do céu, venha e vos anuncie outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema ou amaldiçoado. Então, Paulo está falando de um outro evangelho. E ele ainda fala, o qual não é outro, mas alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Então vamos ver aqui outro evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, página 107. Kardec conversa com um espírito se dizendo ser Jesus. E olha o que esse espírito, que se diz ser Jesus, diz. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai. Opa, tem coisa errada aqui. Um caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai? Não foi isso que o verdadeiro Jesus disse. Vamos ver o que ele disse? Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 15. Jesus disse assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que conduz à perdição. Olha o suposto Jesus de Kardec mudando aquilo que Jesus disse, que o verdadeiro Jesus disse. E o verdadeiro Jesus continua, e são muitos os que entram por ela. Por quê? Por onde? Por essa porta larga. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Olha que absurdo. Então, quer dizer, um outro evangelho, o qual Paulo está alertando, vem um suposto Jesus, instrui a Kardec, distorcendo a palavra que o próprio Jesus disse. Não, aquilo que Jesus disse não pode, em hipótese alguma, ser mudado. E aqui, o verdadeiro Jesus, ele fala de um caminho espaçoso que conduz à perdição. Qual é esse caminho? Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que na Terra hoje existem cerca de 8 bilhões de pessoas. Faça uma pesquisa. Quantos cristãos há no mundo? Você vai se assustar. 1/5 da população se diz cristão. Agora, dentre esses cristãos, existem aqueles que não conhecem uma vírgula da Bíblia
sequer, não conhece um versículo. Então eles não poderiam se dizer cristãos. Por quê? Porque a nossa base é a palavra de Deus. Aquele que se diz cristão e não segue o que a verdadeira palavra de Deus está nos instruindo, ele não pode dizer que ele é cristão. E o suposto Jesus continua: meu Pai não quer destruir a raça humana. O que é que você viu no vídeo anterior? A raça humana sendo dizimada pela reencarnação, se ela realmente existisse. E ele continua o argumento. Ele quer que, ou seja, meu Pai não quer que, meu Pai quer que, ajudando-vos uns aos outros, vivos e mortos, ou seja, mortos em vista da carne, pois a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que se foram, faça-se ouvir entre vós para vos chamar a atenção. O suposto Jesus de Kardec está dizendo: deixa a Bíblia de lado. Por quê? Porque a Bíblia é baseada nos profetas e nos apóstolos. Então ele está instruindo: não deixa de lado, ouça a nós. É uma verdadeira aberração com a palavra de Deus. E se você está seguindo essa doutrina, você está vendo onde é que você está inserido. Porque lá em Mateus, quando Jesus está falando sobre a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna, no versículo 15 ele diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Olha o alerta que o Senhor Jesus está fazendo. E isso que nós acabamos de ver aqui aconteceu lá no Jardim do Éden. A serpente enganando a Eva. E a serpente lá era o próprio Satanás. Ele fala: foi assim que Deus disse? Aí Eva vai lá, fala para ele tudo que Deus disse, e ele fala: não, certamente não morrereis. E Paulo fala disso. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 3 a 14, do versículo 3 ao versículo 14, Paulo diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie a sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, vocês suportem com facilidade. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: o meu medo é que vocês ouçam espíritos, ouçam Jesus, algum Jesus diferente, e se desviem da verdadeira palavra que eu ensinei a vocês. É isso que ele está dizendo. E é isso exatamente o que nós acabamos de ver. Então os espíritos estão dizendo, o espírito, né, esse suposto Jesus: não, ouça nós, ouça os mortos para vos instruir. Agora, existe uma razão muito forte. Por que é que eles fazem questão, esses espíritos, fazem questão de dizer primeiro que demônios não existem? E com isso é uma grande estratégia de Satanás, é fazer as pessoas acreditarem realmente que ele não existe. Por quê? Porque ele vai manter as pessoas presas naquilo que é contraditório à palavra de Deus, e essas pessoas que acreditam em reencarnação, elas vão pensar o seguinte: não, a vida que eu estou levando hoje aqui, mesmo que ela esteja contra aquilo que Deus ensina na palavra, eu vou depois, o meu espírito vai reencarnar, eu vou me purificar e tudo bem. Então eu vou deixar a minha vida do jeito que ela está. Mero engano. Porque a reencarnação não existe.
O dia que você morrer, o teu corpo vai para o pó do chão e o espírito que é teu, ele nunca passou por reencarnação nenhuma. Ele volta para o plano espiritual, aguardando a ressurreição dos mortos. E isso é um assunto também que nós vamos falar em um outro vídeo. Então a razão forte desses espíritos instruírem a Kardec para deixar os profetas de lado e os apóstolos de lado, a razão é muito forte. E nós vamos ver isso no próximo vídeo. Por isso, ative o sininho e você receberá o próximo vídeo explicando isso. Um abraço.